É necessário Fátima? Nós já não temos uma revelação pública. Fátima não é apenas uma revelação privada que nada acrescenta, nada traz de novo à revelação pública? Esse questionamento muito ouvimos e dele vamos falar aqui. Seja bem-vindo, a paz de Jesus, Deus abençoe a todos, meu nome é Manuel Guimarães e nós seguimos falando sobre a urgência da mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Bem, nós ouvimos esse questionamento. A revelação pública não se encerrou com a morte de São João, apóstolo e evangelista, e encerrado nada mais de novo se acrescenta. Assim sendo, por que eu precisaria de Fátima? Por que eu precisaria da mensagem de Nossa Senhora em La Salette, em Paris, a Santa Catarina Labouré, das mensagens de Nossa Senhora a Santa Brígida, a Santa Margarida Maria Lacoque, a Santa Faustina Kowalska? Então, de fato, é uma revelação privada. E nada de novo vai trazer a revelação pública. Entretanto, a Igreja reconheceu todas essas aparições marianas, as manifestações de Deus, canonizou esses santos. Se Deus fala, alguma necessidade existe de ele ser ouvido. Tá? Alguma necessidade nós temos de ouvi-lo. Não é em vão, não é à toa que Deus fala. Vamos olhar para o nosso tempo. Ele não está precisando de uma valorização da realidade espiritual. Ele não está precisando de uma renovação da importância da fé, da oração, da conversão, da santidade. Bem, um teólogo protestante muito importante do século XX marcou o século XX, a teologia do século XX e do início do nosso século XXI. Chama-se Rudolf Bultmann, para quem nós hoje temos uma mentalidade científica, técnica, moderna, esclarecida, que não pode se coadunar com uma mentalidade mitológica, ultrapassada dos tempos de Jesus. Nós não podemos recorrer à lâmpada elétrica, às baterias, né? E continuar acreditando nos milagres de Jesus. E Bultmann influenciou muito da teologia protestante e da teologia católica. Muitos teólogos católicos aderem a isso. Mais comumente, de uma maneira mais pragmática, menos assim, literalmente. Mas numa fé em que se dá mais importância para a vida cotidiana, para os trabalhos e tal, para uma conduta moral externa, do que para as realidades espirituais, para a vida de oração, para a penitência, para jejum. Para não se quer falar dos chamados novíssimos, né? Da morte, do juízo, do inferno, do paraíso. Quantos descreem no inferno? Nossa Senhora em Fátima mostrou o inferno. Mostrou que o inferno existe. Mas muitos teólogos não querem acreditar que o inferno existe. E dizem isso, que nós não devemos, ou então, de maneira mitigada, que nós não devemos pensar no inferno. Ninguém vai para lá, está vazio. Padre Raniero Cantalamessa, por exemplo, no nosso tempo, fala na perda de noção do pecado, dizendo assim, hoje em dia as pessoas acreditam que o pecado é o que vai contra o homem, é o que ofende o ser humano, quando que o pecado sempre foi aquilo que ofende a Deus, claro, sempre vai acabar ofendendo o ser humano, só que às vezes é de maneira invisível e o ser humano por si mesmo não se daria conta. Nós perdemos a noção de que o pecado atinge primeiramente e acima de tudo a Deus, nós perdemos a noção de pecado. Isso não acontece ao nosso lado. Nós não estamos falando muito mais dos pecados que são crimes na sociedade, homicídios, roubos, estupros. E estamos falando um pouco de idolatria, de esquecimento de Deus, de falta de oração, de preguiça espiritual. E quem sabe, a fonte maior desses males, desses crimes, pecados que atentam primeiro contra o homem, né? mais visivelmente contra o homem, contra o homicídio, estupro. Quem sabe a maneira de acabar com eles não é acabando com os pecados mais diretamente contra Deus primeiro. A idolatria, a indiferença. As pessoas hoje estão duvidando da imutabilidade
da lei natural. O que é certo e errado hoje pode mudar amanhã, pode deixar de ser. Mas que questões, por exemplo, nós podemos decidir aqui e dizer, não, nós podemos decidir se é certo ou errado, se é crime ou se não é crime. Nós podemos estabelecer o que é bom e o que é mal. A questão da unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja, só Jesus salva. Outras religiões podem ser boas, podem elevar o ser humano de diversas maneiras. São, em alguma medida, ou podem ser, em muitos casos, uma tentativa válida do homem ir até Deus, mas a salvação ela foi dada na cruz pelo Senhor Jesus, e só lá. Só Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A insolubilidade do matrimônio, a incapacidade de crer e de ver que o ser humano é capaz de uma relação indissolúvel. Não, ele tem que ficar vivendo de acordo com as paixões e terminar e recomeçar relacionamentos. E manter um relacionamento definitivo é mal. A perda de fé na Eucaristia. Como nós vemos desvalorizada a Eucaristia. A dessacralização, a perda da noção do sagrado, da reverência para com a Eucaristia, o ostensório, o sacrário, a banalização disso. O ser humano hoje não consegue sequer ver as diferenças entre homem e mulher. Isso tudo estava solucionado na revelação pública. E aí? Precisamos de Fátima. Porque Fátima vem nos colocar no prumo, dentro daquilo que a revelação pública realmente diz. E não dos desvios. Que querem dizer que estão de acordo com a revelação pública que nós vemos tanto no nosso dia a dia hoje. Fátima é urgente e essencial. Tá bom? Deixe seu like, curta, compartilhe, ative o sininho para ouvir as notificações dos vídeos. Deus abençoe a todos.